Ora viva! O artigo desta semana de Miguel Sousa Tavares intitula-se Peste Negra e já vamos perceber o que é esta doença que o cronista vê espalhar-se pelo mundo. Posso já adiantar que vamos aos Estados Unidos, a Inglaterra e terminamos neste cantinho à beira-mar plantado. Eu sou o João Pedro Barros, editor online do Expresso, e este episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz arranca dentro de instantes. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Viva, Miguel! Olá, João. Quer então explicar a metáfora que usa para o seu artigo desta semana, A Peste Negra? Bom, inspirado num livro do Enki Bilal, que é um autor de banda desenhada que eu gosto muito, que se chama As Falanges Negras, e que é uma história de um toque a reunir dos fascistas europeus que tinham sido derrotados na Guerra Civil de Espanha e depois na Segunda Guerra, e reconstituem-se já mais velhos para tentar restaurar a ordem fascista de extrema-direita na Europa. Eu acho que nós estamos a viver uma situação semelhante com o movimento MAGA nos Estados Unidos a ser exportado para o mundo inteiro, que não vou discutir aqui se é fascista ou não é fascista, mas é um movimento de extrema-direita e que eu não chamo falange, porque embora eles tenham um lado organizativo claro, é mais, a meu ver, uma epidemia que alastra, de facto, como uma doença pelo mundo inteiro e por isso eu chamo-lhe a peste negra. No seu artigo diz que o maior sintoma que vê desta peste foi a recepção que o Donald Trump teve em Inglaterra, que era um dos faróis da democracia mundial, ou ainda será? Para mim foi o que mais me impressionou, não tanto como sintoma do alastrar da peste, mas a rendição perante ela. Donald Trump, que além do mais castigou toda a Europa com tarifas 15% e a Europa e a Inglaterra com 10%, para tentar suavizar Trump em relação à Inglaterra, a velha democracia inglesa e a velha monarquia inglesa, garantes da estabilidade dos direitos do homem, pátria da Magna Carta, etc., não se importou de receber o maior dirigente do movimento MAGA, um homem que está a instituir uma ditadura nos Estados Unidos, a recebê-lo com pompa e circunstância como nunca tinha recebido ninguém. Ver a Inglaterra a curvar a espinha assim perante Trump, depois de já termos visto Ursula von der Leyen, depois de termos visto todos os principais dirigentes europeus que foram em excursão a Washington, depois de termos visto o Zelensky, depois de termos visto o secretário-geral da NATO, o toque afinados para mim, em relação à resistência que devia ser posta perante Donald Trump, foi ver o rei, o príncipe de Gales, o primeiro-ministro inglês, todos curvados no beijamão a Donald Trump. A propósito dessa rendição, Trump parece desprezar precisamente quem se verga, mas até de certa forma respeitar quem não cede. Recentemente em Nova Iorque cruzou-se com Lula e até disse que depois queria fazer negócios com ele. Acha que há este perfil, que ele tem um síndrome de ser fraco com os fortes e forte com os fracos? Isso é uma característica, isso é curioso, eu sempre achei que essa era uma característica dos americanos, dos dirigentes americanos. Eles respeitavam muito mais quem nos fazia frente do que quem lhes lambia as botas. Agora, não sei se Trump segue essa trajetória ou a trajetória oposta. Internamente, não há dúvida que ele persegue todos os considera inimigos, não é adversários, nem oponentes, nem dissidentes, nem nada. Chama inimigos. E diz que não tem dó nem piedade dos inimigos, que os odeia profundamente. Externamente, há de facto sinais contraditórios, não é só essa frase dirigida ao Lula, é a maneira como a Espanha foi o único país que lhe fez frente e ele disse que ia arrasar a Espanha e não fez mais nada. Quer dizer, há vários sinais de que fazer frente a Trump pode ser um caminho. Eu penso que a Europa abdicou claramente desse caminho, os dirigentes europeus, de certa forma, eu creio até que estão a funcionar à revelia da maioria da sua opinião pública, porque se há uma opinião pública crescente, em torno dos 20%, em Portugal, na Alemanha, em Inglaterra, em França, que está alinhada com os movimentos extremistas de direita,
há uma maioria que ainda preserva os valores democráticos e que não concorda com esta submissão e este ajoelhar da Europa perante Donald Trump. A propósito disso, e ainda voltando à Inglaterra, em Londres tivemos há 2 semanas uma grande manifestação anti-imigração e de extrema-direita, em que o Elon Musk se arrogou o direito de pedir a dissolução do Parlamento Britânico e fez um apelo à violência, eu diria que pouco subtil. Isto também era algo impensável há poucos anos. Pois isso no Musk é redundante, ele já tinha feito apelos semelhantes em Itália, na Alemanha, etc. Ele agora devia se preocupar mais com o pai dele, que está implicado no escândalo de abuso sexual dos próprios filhos e enteados, do que propriamente em tentar dirigir a grande internacional fascista. Agora, essa manifestação de Londres foi preocupante, estavam lá 100.000 pessoas, esfiada por um tipo chamado Tommy Robinson, que tem um cadastro criminal, não direi muito grave, de típico hooligan inglês, e portanto, quer dizer, como se vê aqui com o Chega, a extrema-direita inglesa não olha ao passado, nem olha ao perfil, nem olha à personalidade daqueles que escolhe para militar ou para militarem nas suas fileiras. A manifestação é preocupante, é uma manifestação contra a imigração, que é aquilo em que Trump tem insistido, ainda agora no discurso nas Nações Unidas, que avisou a Europa que se não coesem com os imigrantes que iam ter o inferno na Terra. Disse que Londres está irreconhecível, embora ele não a tenha visto nesta visita, e este é um tema que está na ordem do dia, aliás, vamos falar dele daqui a pouco, na Europa e no mundo inteiro. A extrema-direita arranjou uma causa de mobilização popular que é ser contra os imigrantes. Explicar depois como nós imaginarmos os ingleses a fazerem as tarefas que os imigrantes asiáticos lá fazem, no país que tem essa brandota do canalizador polaco, porque o inglês não é capaz de mudar um cano, é preciso chamar o polaco imigrado, que é o único que é canalizador, só que o polaco hoje é membro da União Europeia e já não aceita ser canalizador na Inglaterra. Já que fala do discurso de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU, ele aponta as migrações e também a energia verde como os grandes males do mundo e até se queixa de nunca ter recebido um telefonema da ONU a agradecer pelas alegadas 7 guerras que já travou. E isto seria cómico se não fosse trágico, não é? Exatamente, isso é. Bem, e voltando um pouco atrás, o outro dos pontos em que ele recuou, aparentemente, foi fazer o elogio das Nações Unidas, porque Trump, quando tomou posse, até pôs em causa a própria existência das Nações Unidas, o financiamento por parte dos Estados Unidos, e se os Estados Unidos não se iam retirar da ONU e mandar a ONU a sede das Nações Unidas para outro país qualquer. Portanto, agora veio dizer que as Nações Unidas eram indispensáveis e isto e aquilo. O que não quer dizer que daqui a uma semana diga uma coisa diferente, não é? Esse é um dos problemas. Amanhã já, é preciso esperar uma semana amanhã. Isso é uma das características do homem, ele é completamente imprevisível. Se for imprevisível para o bem, ótimo. Se for imprevisível para o mal, como habitualmente acontece, e é mais grave. Mas pronto, Trump acha que a imigração é o flagelo das democracias e a grande ameaça. Curiosamente, isto num país que foi feito só com imigrantes, como é lógico. Não foi feito com os peles vermelhos, que foram exterminados, foram feitos com os imigrantes. A própria mulher do Trump é de uma família de imigrantes. A mulher do vice-presidente J.D. Vance, a mesma coisa, veio da Índia. Mas pronto, é um bocadinho aquele raciocínio da pessoa que vai para um país estrangeiro, consegue fazer vida, está ótimo, mas depois não quer que venha mais ninguém, porque tem medo de perder os seus privilégios. Na sua crónica fala precisamente de Trump como uma pessoa doentiamente perturbada, cujas características são a soberba, ganância material e crueldade, e conclui: a história já a viu semelhante e não foi assim há tanto tempo. Está a pensar em Hitler, certo? Obviamente. Mas deixe-me dizer em relação ao mentalmente perturbado, não é uma pura afirmação que eu faço do nada. No primeiro mandato de Trump, houve um relatório, chamemos-lhe assim, uma tomada de posição pública de mais de 100 e tal médicos psiquiatras americanos, todos conhecidos, e professores de neurociência, que diziam que o homem estava perturbado, e indicavam porquê. Diziam que ele estava doente, que não era uma pessoa de um comportamento normal. E Donald Trump é o perfil daquele que a gente não quer ter como vizinho no nosso prédio. É o perfil daquela pessoa que nós não convidaríamos para jantar na nossa casa. Tem tipos e comportamento de pessoa perigosa, de pessoa insaciável na sua vaidade,
cruel. Para mim, a primeira característica dele é um homem cruel. E basta pensar que das primeiras medidas que ele tomou neste segundo mandato foi acabar com a Agência Americana de Ajuda ao Terceiro Mundo, sabendo que isso significa, a prazo e aos poucos, a morte de centenas de milhares ou de milhões de pessoas à fome e de doença, porque a ajuda dos Estados Unidos, como a ajuda do resto do mundo, era essencial. E aqui temos um paradoxo, que é, por um lado, o presidente da nação mais rica do mundo não quer ajudar os pobres, mas depois também não quer que esses pobres vão para os Estados Unidos ou vão para os outros países da Europa. Quer que eles morram de fome e de doença nos seus próprios países. Ainda a propósito da metáfora que faz aqui, há muitos historiadores intelectuais que veem no momento atual muitos pontos de contacto precisamente com a década de 30. Também vê esses pontos de contacto? Eu tinha-me responder que não estive lá na década de 30. Mas sabemos o que se passou. Há coisas que me arrepiam, por exemplo, pensar que a AfD, o Partido Fascista da Alemanha, que já esteve para ser várias vezes proibido, que tem vários relatórios da polícia que dizem que eu sou uma ameaça para o Estado, já vai acima dos 20% das intenções de voto. Isto no momento em que a Alemanha resolveu pôr fim a 70 anos de pacifismo, chama-se assim, e rearmar-se com toda a força. Ora, amanhã, imagino que a AfD chega ao poder e tem nas tuas mãos um dos exércitos mais poderosos da Europa. Isto devia arrepiar toda a gente. Devia, porque se a história nos ensina alguma coisa, é que nós temos que colher lições daquilo que aconteceu, para que não se repita no futuro. Mas não, esta geração de imbecis dirigentes europeus subia para o lado porque só vê um perigo no mundo, que é Vladimir Putin, não vê mais nada. De resto, podem fazer o que quiser, ajoelham-se perante Trump, acham normal que a Alemanha esteja a rearmar a toda a velocidade, acham tudo isso aceitável, tudo isso será tratado naqueles encontros que eles têm, onde não conseguem chegar a posição nenhuma, nem sequer uma condenação firme de Israel a União Europeia conseguiu fazer. Portanto, eu acho que de facto, eu escrevi isso a semana passada, em vida minha, eu acho que nunca o mundo esteve tão próximo de uma terceira guerra mundial como agora. Em relação à Europa, salienta também o facto dela ignorar a China. Geoestrategicamente, acha que a Europa se deveria virar para o Oriente? Sem dúvida que sim. Acho que a China, neste momento, por exemplo, está seriamente empenhada no combate às alterações climáticas, que a Europa também está, enquanto que, no outro lado, temos Donald Trump a dizer que isso é o maior embuste do nosso tempo. E com a sua política energética, que é o drill, baby drill, que é vamos lá tirar mais petróleo, tirar mais gás e vendê-lo à Europa. E isso é um dos exemplos de uma matéria em que a Europa devia estar próxima da China. A outra é, obviamente, no comércio mundial, porque quando Donald Trump estabelece tarifas para o mundo inteiro, aqueles que são vítimas de tarifas, como a Europa, têm a obrigação política para bem dos seus povos, de procurar alternativas. A China é uma das alternativas, não é a única. A América do Sul, através do acordo com o Mercosul, é outra alternativa. O Canadá é outra. A Austrália é outra. Quer dizer, países que não estão dispostos a ajoelhar perante os Estados Unidos e aceitar como facto consumado tudo aquilo que Trump manda fazer. E Trump manda a Europa comprar armas aos Estados Unidos. Manda a comprar petróleo e gás aos Estados Unidos. Põe tarifas em cima de países como a Índia, outro bom parceiro para a Europa, porque a Índia compra petróleo, gás à Rússia. Ou seja, este homem arroga-se o direito de arruar todo o comércio mundial ao sabor dos interesses americanos. E, portanto, quer dizer, nós não somos idiotas, nós não temos que estar aqui, saímos da Organização Mundial de Comércio, dos acordos globais feitos que demoraram dezenas de anos a ser preparados. Um só homem resolve boicotar tudo isso, com base no slogan America First e os outros que se lixem, e a Europa tem que reagir, obviamente tem que procurar parceiros estratégicos. Mas aquilo que eu vi foi que, antes mesmo da cimeira da NATO, da Europa com os Estados Unidos, von der Leyen e António Costa foram a Pequim e falaram de alto a Xi Jinping, como se tivessem alguma capacidade de exercer superioridade, fosse económica, fosse militar, fosse política, em relação à China. Eu achei que aquilo foi um tiro no pé
os chineses são muito sensíveis a ofensas. Os chineses devem ter tomado isso como uma ofensa. Vêm de lá os dois principais dirigentes da União Europeia e vêm-nos dar lições e falar de alto. Não reagem logo, mas um chinês pode reagir a uma ofensa 20 anos depois, e quando reage é perigoso. Na sua crónica, menciona também uma espécie de preguiça mental dos cidadãos para se cultivarem e formarem um espírito crítico que os impeça de assimilarem muitas das mentiras que os populistas hoje em dia usam. Isso é o trunfo dos populistas. Como- É o e, astro dos e dá o populistas. exemplo do número de viagens de Marcelo mencionadas por André Ventura multiplicadas por 10. Mas as pessoas hoje em dia serão mais preguiçosas do que há 20 ou 30 anos? É a minha pergunta. Não tenho dúvida nenhuma. Eu, quando comparo em termos de juventude, por exemplo, o que estes jovens leem? Às vezes acontece que são publicados excertos de provas de admissão à faculdade e é verdadeiramente impressionante a ignorância a larvar naquela gente, da própria língua, da própria ortografia, de tudo. Bem, isto fica sempre mal dizer isto, mas a minha geração não tinha redes sociais, que era uma grande vantagem. Tinha uma televisão do Estado Novo que não valia a pena ver, e portanto nós cultivávamos por fora, comprando livros, inclusive proibidos, lendo revistas estrangeiras, indo aos ciclos de cinema, indo aos ciclos de música. Quando viajava, eu lembro aos 18 anos, fazer uma viagem à Inglaterra. Em 12 dias eu vi 21 filmes e vi 5 museus, porque aqui não, os filmes eram proibidos e os museus eram uma porcaria. Esta geração de jovens, com exceções, eu conheço algumas, felizmente, é totalmente ignorante, orgulhosa de o ser, preguiçosa, acha que nas redes sociais se informa de tudo e é suficiente, e gosta muito de escrever uma baboseira e depois ter 2000 likes do algoritmo e dizer, boa pá, tu és o maior. E a grande tragédia do nosso tempo é a incultura e a ignorância, não tenho uma dúvida sobre isso. Também não há aqui uma procura por uma espécie de autoconsolo para vidas que eventualmente em muitos casos serão difíceis e portanto aparecem as respostas fáceis, nomeadamente culpar o estrangeiro. João Pedro, pois, mas eu não papo isso. Eu não papo essas desculpas, quer dizer, eu acho que as pessoas são livres à nascença, numa democracia, e têm uma enorme responsabilidade que não é transmissível a ninguém de fazerem das suas vidas aquilo que querem. Uma pessoa que resolveu ser desinformada e inculta não é por culpa dos imigrantes, nem por culpa das redes sociais, nem por culpa de ninguém. É por culpa própria, antes de mais nada. Antes de irmos ao improviso, mais um ponto da sua crónica nega a tese de que a esquerda é responsável por este crescendo da extrema-direita, mas diz que a missão daqueles que querem continuar a ser livres é fazer-lhe frente. Em muitos países a esquerda não tem conseguido fazer frente a esta onda. Nos Estados Unidos, nomeadamente. Mas eu também digo que a esquerda cometeu erros tremendos que ajudaram ao crescimento da extrema-direita, mas não é diretamente responsável por ela. Quer dizer, eu não posso dizer que, por exemplo, que o Paulo Raimundo é responsável pelo André Ventura, porque isso não é verdade. Não é pura e simplesmente verdade. Agora, e o Paulo Raimundo está fora disso, o movimento woke, tão cultivado pela extrema-esquerda, ajudou muito à irritação das pessoas comuns normais. Quer dizer, esta coisa das crianças chegarem à escola e poderem decidir a casa de banho é que vão, conforme se consideram homem ou mulher. E isto é apenas uma pequena parte, porque há relatos impressionantes de escolas no Canadá e nos Estados Unidos, onde uma criança chega à escola e diz, eu agora sou uma galinha e quero ser tratado como uma galinha. Ora, isto é paranoia total, isto é completamente absurdo. Quer dizer, cada vez que a orientação de uma sociedade se afasta notavelmente daquilo que é natural e daquilo que é percebido como coisa natural, eles estão a alienar as pessoas normais, as pessoas que seguiam pelo mundo natural. A esquerda caiu nisso de uma forma absolutamente idiota. Não foi apenas isso, quer dizer, eu também digo que do ponto de vista económico, a esquerda continua a raciocinar ainda com base nas teses que Marx escreveu há 150 anos. E, portanto, essas coisas não fazem sentido. Agora, justificar isso, com isso, a emergência da extrema-direita, eu acho que não é correto do ponto de vista histórico e não é verdadeiro do ponto de vista político. Chegou então a hora do improviso, com Miguel Sousa Tavares a comentar um tema que não está na sua crónica. Miguel, a nova proposta da Lei dos Estrangeiros foi entregue ontem no Parlamento pelo Governo. Há uma série de alterações, nomeadamente na questão do reagrupamento familiar.
em que passa a haver uma série de exceções ao prazo mínimo de 2 anos para que um imigrante possa iniciar este pedido. Há facilidade de entrada para os altamente qualificados e os privilégios para quem vem de países dos PALOP são diminuídos. Como é que vê estas alterações? Se forem aprovadas, claro, que é a primeira questão. Eu acho que primeiro é bom sinal que o governo tenha recuado, porque a versão original, do ponto de vista humanista, era difícil de sustentar por um governo que se diz humanista e cuja maioria de membros se diz cristão. É bom que o governo tenha recuado. Eu gostei de ouvir a prestação do primeiro-ministro e depois, na televisão, a prestação do ministro Leitão Amaro, porque, continuando a dizer que achavam que a outra versão era melhor, tiveram a humildade de recuar, dizendo que nós não podemos contrariar aquilo que são 2 órgãos de soberania, o Presidente da República e o Tribunal Constitucional, ao contrário da André Ventura, que no seu esterismo habitual declarou: nós não recuaríamos, quer dizer que se ele for primeiro-ministro, ele não vai obedecer nem ao Tribunal Constitucional, nem ao Presidente da República. André Ventura está cada vez mais parecido com Donald Trump, que ele tenta imitar, mas é um Trumpzinho dinâmico, que é uma coisa ridícula. Prefiro o original, que é mais fácil de enfrentar do que, mais óbvio, pelo menos menos disfarçado do que André Ventura. Mas, seguindo adiante, eu parto de 2 princípios em relação a isto. Número 1, Portugal precisa de imigrantes. Ainda agora saiu um relatório do Conselho de Finanças Públicas que, em resumo, diz o seguinte: só é possível continuar a haver déficit nas contas públicas e o país a crescer porque há um superávit como nunca houve na segurança social, nas contribuições para a segurança social. E esse superávit é, em pelo menos metade, sustentado pelos imigrantes. Ou seja, aquela mentira do Chega de que os imigrantes estão aqui a passar à frente dos portugueses, têm benefícios sociais e não contribuem, é redondamente falsa. Nós não apenas precisamos dos imigrantes para 4 ou 5 setores absolutamente essenciais da nossa economia, que paralisariam sem eles, como estamos a beneficiar do trabalho deles e dos descontos que eles fazem para a segurança social, para podermos ter déficit nas contas públicas. Ainda não temos déficit, ao ano vamos ter, mas podemos ter, por enquanto, superávit. E, portanto, este é o primeiro ponto que eu passo. O segundo é que, obviamente, o país não pode sustentar todos os imigrantes e que entrarem imigrantes a mais. Já temos 1,5 milhão, num país que originalmente tinha 9,5 milhões, perto de 10 milhões de habitantes, e nós não temos capacidade, desde logo, a nível de habitação, para albergar toda esta gente. Portanto, o repatriamento põe um problema acrescido. Se à conta do reagrupamento familiar vier mais 1 milhão de mulheres ou filhos dos imigrantes, nós passamos a ter 2,5 milhões, que é quase 1/4 da população portuguesa. É demais. Agora, também não é possível, aos que já cá estão, dizer-lhes: olha, tu ficas aqui a trabalhar, dás muito jeito, trabalhas 10, 12 horas por dia, descontas para a segurança social, mas nem pensar em veres a tua mulher e os teus filhos. Nem pensar, se quiseres, tira nas férias, compra um bilhete de avião e vai lá ao Bangladesh visitá-los. Isto não é humano. Se tivessem feito isso com os nossos imigrantes em França, na Alemanha, ou no Luxemburgo, nos anos 60 e 70, havia uma revolta aqui. Não é humano, não pode ser feito, e é prejudicial à integração social desses imigrantes em Portugal. Portanto, é preciso encontrar aqui um meio termo. Eu penso que a revisão do sistema que o governo agora propõe já vai no bom sentido. Obviamente, para quem está como imigrado aqui e quer rapidamente ter a sua família, não é suficiente, mas todas as forças políticas no Parlamento, o Tribunal Constitucional e o Presidente, e a opinião pública e a imprensa, devem ponderar se esta é a equação equilibrada, certa, e mesmo não sendo a mais justa, é aquela que o país pode suportar. Nós não sabemos como é que vai terminar esta discussão, se o Chega vai viabilizar a proposta do governo, mas parece-me indiscutível que continuará a subir a parada e que este vai continuar a ser um tema de eleição do partido. Obviamente, mas quer dizer, isso são as instruções que eles recebem do movimento MAGA. E eles aplicam, como eu digo no meu texto, há uma espécie de manual de conduta para todos os protofascistas ou extremistas populistas da Europa e do mundo inteiro, que é emitido pelos Estados Unidos. Não é em vão que nós temos aqui o G. Vance, o Elon Musk, antes o Steve Bannon, a meterem-se na política europeia e a darem conselhos a toda a gente. André Ventura, neste momento, é um serventuário da política americana, do movimento MAC, que quer aplicar em Portugal. Pronto.
E assim concluímos mais um capítulo do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Este episódio teve a sonorização e edição de João Martins. Regressamos para a semana.